Olá, meu nome é Marcos, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu quero nesta oportunidade trazer uma breve reflexão no texto sagrado da Bíblia que se encontra no livro de Marcos capítulo 10. É um texto que fala sobre o cego de Jericó. É um texto bastante conhecido, porém nos traz algumas lições importantes para a nossa vida cristã e eu quero compartilhar com você neste momento. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O nosso tema proposto para essa reflexão nesse texto é: tem bom ânimo. Essa expressão tem bom ânimo, ela é repetida muitas vezes no Novo Testamento. Nós encontramos em Mateus capítulo 9, verso 2, Jesus dizendo isso ao paralítico. Também no Evangelho de Mateus capítulo 9, no verso de número 22, o Senhor Jesus também diz para a mulher do fluxo de sangue: tem bom ânimo. No Evangelho de João, capítulo 16, e no verso 33, quando Jesus diz que no mundo teríamos aflições, ele também diz: tende bom ânimo. Essa expressão, tende bom ânimo, a palavra grega na qual ela foi traduzida como tem bom ânimo, ela significa ser de boa coragem, ou ter um espírito de coragem. É interessante que coragem é a virtude básica na vida daqueles que querem ser vitoriosos na fé. Nós temos algumas lições interessantes nesse texto. A primeira coisa que nós observamos é a condição daquele homem. O texto sagrado nos diz que Bartimeu era cego e estava mendigando, ou seja, era um homem que não possuía nenhum tipo de expectativa de melhoras na sua vida. Além da sua deficiência visual, era mendigo, o que significa que a sua família, se assim ele tinha, porque a Bíblia não declara, né, só fala que ele era filho de Timeu, né, porém não fala se ele convivia com a família ou não. Cremos que talvez tinha família, mas a família não era de uma condição boa, porque ele tinha que mendigar. Então nós olhamos, o primeiro aspecto desse texto é a situação daquele homem. É uma situação que aparentemente não tem solução, por conta da sua deficiência, né? E a sua total dependência de outras pessoas. Às vezes eu faço um paralelo da vida de Bartimeu, ou como uma representação de muitos cristãos no atual momento que estamos vivendo, que têm perdido a sua visão espiritual, que têm perdido a sua força, que têm perdido a sua coragem, que têm perdido o seu desejo de servir a Jesus. E muitas vezes estão como Bartimeus, caídos pelo caminho, já sem esperança. Mas é interessante que talvez Bartimeu saiu da sua casa
naquele dia, pensando que seria um dia como outro qualquer, que ele pediria esmola e retornaria para sua casa como provavelmente fazia no seu cotidiano. Porém, aquele dia foi diferente. E tudo começou quando a Bíblia diz que ele ouviu. Veja que no versículo de número 47, a Bíblia diz assim: e ouviu que era Jesus de Nazaré, vírgula. É interessante que ele ouviu. Paulo, no capítulo 10 de Romanos, no verso de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É interessante que, provavelmente, Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, porque a fama de Jesus corria por todas aquelas cidades. Então, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Nunca tinha se encontrado com Jesus, mas já tinha ouvido falar de Jesus. Porém, no dia em que ele, quando foi para o seu local, de onde talvez ele ficava todos os dias no mesmo lugar, ele ouviu alguém gritando, vendo a multidão andando, aquela movimentação, porque por onde Jesus passava as multidões se aglomeravam, e ele deve ter perguntado: mas o que está acontecendo? Alguém disse: olha, é Jesus de Nazaré. Naquele momento, quando ele ouve, né, quando ele tem a oportunidade de estar com Cristo, no seu coração, eu creio que a fé se acendeu por tudo aquilo que ele já havia ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo para a renovação espiritual, o primeiro passo para que nós, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, o primeiro passo para que nós não venhamos a sucumbir diante das circunstâncias, das adversidades, das turbulências do momento, é nós permanecermos ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo para que a nossa vida cristã ela tenha êxito, para que a nossa vida cristã não se enfraqueça. Então ele ouviu. Primeira coisa, irmão, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ir à igreja, principalmente agora que já está tendo uma leve abertura. Se você está no grupo de risco, tudo bem, continue fazendo aquilo que as autoridades mandam, fique em casa, né, use máscara, o álcool. Mas se você tem condições, se você é um crente que não está no grupo de risco, primeira coisa que você tem que fazer para uma renovação espiritual, após quase 3 meses, ou 3 meses sem estar indo constantemente na igreja, procure ouvir a palavra de Deus. Mas o interessante é que ele ouviu a palavra de Deus e ocorreu um outro fato. Ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que quando ele diz Jesus, filho de Davi, essa expressão filho de Davi não era uma expressão que era usada para qualquer pessoa, porque na tradição judaica, o filho de Davi era o Messias, era o ungido, era o prometido. Bartimeu, pelo que ele ouviu de Jesus, e no momento que ele tem a possibilidade de se encontrar com Jesus, ele grita e começa a reconhecer que Jesus é Senhor. Porque ele, quando ele grita filho de Davi, ele está reconhecendo: olha, esse é o enviado de Deus. Esse é aquele no qual nós aguardávamos. Uma terceira coisa que Bartimeu teve, que foram atitudes que contribuíram para uma mudança na sua vida, foi que ele ouviu. Segundo, ele reconheceu Jesus como Senhor, chamando-o de filho de Davi, e reconhecendo a sua própria situação de miséria, né? Dizendo: tem misericórdia de mim. E é muito interessante isso. Ouvir, reconhecer o Senhor, o senhorio do Senhor Jesus, e reconhecer a nossa própria condição, né? Esses foram os passos importantes que aquele homem deu. E é interessante que ele começou a gritar.
E uma coisa que acontece na nossa vida, sempre quando nós nos dispomos a buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, sempre o que é que acontece? Sempre aparecem os impedimentos. Sempre aparecem aqueles que querem nos impedir. Talvez muita gente nessa situação tenha olhado para você e diz para você: cadê o teu Deus? A Bíblia diz que aquele homem começou a gritar e a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calassem, né? Mas qual foi a atitude daquele homem? Quanto mais o repreendiam, quanto mais tentavam privá-lo de, de buscar ao Senhor, mais ele clamava. Cada vez mais ele clamava. Este é o segredo. É o segredo da nossa vitória. É continuarmos ouvindo a palavra de Deus. É continuarmos reconhecendo o senhorio de Jesus nas nossas vidas. É continuar clamando a Ele. Porque quando nós fazemos isso, algo extraordinário acontece. Veja que pela persistência, pela perseverança, porque enquanto diziam para ele parar, ele clamava mais. E isso trouxe um resultado benéfico, porque o texto vai dizer aqui no verso 49, e Jesus parando, porque o Senhor para diante das nossas súplicas, diante dos nossos clamores. E ele não confunde a voz de ninguém. Ele conhece você, ele sabe onde você mora, ele sabe o teu nome, ele conhece a tua família, ele sabe em que estado você é, e de que país você é, que idioma você fala, ele conhece tudo a teu respeito. E a Bíblia diz que Jesus para e manda chamá-lo. Veja o versículo 49, diz: E Jesus parando disse que o chamassem, e o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh, irmãos, quando nós temos bom ânimo, né, o Senhor nos levanta. Seja a situação que for, o Senhor nos levanta. Nós podemos, às vezes, estar quase que caídos, sem força, sem ânimo, sem coragem. Mas o Senhor, nesta hora, Ele está dizendo para você: tem bom ânimo, levanta. Você não vai sucumbir diante desta situação. Deus tem muitas coisas a realizar ainda na sua vida. Não desanime, não ceda às pressões das situações que nos envolvem. É interessante que Jesus chama, e o versículo 50 diz assim: e lançando de si a sua capa. É interessante que eu quero colocar esse versículo, esse ato dele tirar a capa, eu quero usar ele metaforicamente para dizer para você o seguinte, que tirar a capa aqui representa o quê? Representa que aqueles que querem ser renovados pelo Senhor precisam deixar a roupagem velha. E qual é a roupagem velha que nos impede de nos aproximarmos de Deus, de mantermos uma comunhão mais íntima com Deus, de mesmo estar no meio de uma pandemia, estar com o coração em paz? É tirar a roupagem do medo, da insegurança e da incredulidade. Não podemos viver como a maioria da população tem vivido, com medo, com insegurança e com incredulidade. Não!
Nós conhecemos esse Deus, sabemos quem Ele é. Então nós temos que tirar a capa. Talvez você está desanimado, talvez você está triste, talvez você está sem perspectiva, talvez você possa dizer, minha situação está difícil, tem alguém doente da minha família com Covid, eu perdi o meu trabalho, eu não sei o que vai ser, mas Deus manda te dizer nesta hora, tem bom ânimo, levanta-te, que o Mestre te chama. Não se preocupe, Deus não abandona o seu povo em meio às adversidades. Pelo contrário, é no meio da adversidade que nós expressamos a nossa fé. É no meio da adversidade que nós mostramos que nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. É no meio das adversidades que o mundo pode olhar para nós e nos ver de cabeça erguida, lutando, não por conta da nossa própria força, mas porque nós cremos naquele que está sentado no alto e sublime trono e naquele que está ao seu lado e que intercede por nós. Lança a capa. Tira a capa hoje. Tira a capa do medo, da insegurança, até da incredulidade. Interessante que quando ele tirou a capa, o Senhor lhe dá uma oportunidade e diz para ele, o que você quer que eu te faça? Jesus está dizendo hoje, tira a capa. Tira a capa do medo, tira a capa da insegurança, tira a capa da incredulidade e fala o que você quer. O que você está precisando? Oh, irmãos, isso é algo sobrenatural. É para quem realmente quer viver uma vida de comunhão espiritual com Deus. Tira a capa. Tem bom ânimo, levanta-te. Que o Mestre te chama. É interessante que quando Bartimeu toma essa atitude, Jesus chama e ele diz, olha Senhor, a minha situação é essa, eu preciso ver. Alguns textos apontam que essa cegueira de Bartimeu não era uma cegueira de nascimento, que possivelmente teria sido uma cegueira por conta de alguma enfermidade que ele teve. Então quando Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele pediu algo que era importantíssimo, Senhor, que eu torne a ver, que eu tenha visão. E é interessante que Jesus disse assim, quando ele foi sincero, quando ele tirou a capa do medo, da insegurança, da incredulidade, quando a fé realmente surgiu naquele coração, Jesus olhou para ele, Jesus viu que realmente naquele homem estava tendo uma fé genuína, uma fé que brotou pelo encontro, pelo que ele ouviu, pela oportunidade. E aí Jesus disse para aquele homem, vai, a tua fé te salvou. E é interessante que o milagre foi instantâneo. E logo viu. Não demorou. E logo viu. E se tornou um seguidor de Jesus. E seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero deixar essa breve reflexão para que você possa refletir. Talvez você esteja acanhado, talvez você esteja triste, talvez você esteja angustiado, talvez as coisas não estão bem, mas eu quero dizer uma coisa para você, se você crer, se você acreditar, se você continuar confiando nesse Deus, se você tirar a capa do medo, da insegurança, da incredulidade, o Senhor vai entrar com a providência necessária na sua vida. E nós temos algo que o mundo não tem, que chama-se a esperança viva. E o que é a esperança viva?
A esperança viva é que, se nós partirmos deste mundo, nós temos um lugar reservado no céu. Por isso que neste momento você possa refletir profundamente. Talvez você esteja no mesmo estado que Bartimeu, se sentindo, sem expectativa, sem esperança. Mas o Senhor me trouxe para te dizer: tira a capa do medo, a capa da insegurança, da incredulidade, exercita a fé, confia no Senhor, porque o Senhor é aquele que vai agir na tua vida, vai abençoar a sua vida. E com certeza, depois de todo este momento difícil que estamos passando, ele passar porque é temporal, você vai ter um grande testemunho para dizer: eu confiei no Senhor e o Senhor me socorreu. Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Ele ouviu a minha oração. Que Deus abençoe e que esta palavra possa trazer bênção na tua vida. Deus abençoe. Fique na paz.